Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o livro Manuscrito Original de Napoleão Hill, no tema Objetivo Principal Definido. E hoje a gente vai falar sobre isso, continuar no nosso dia 43. Entrevistei Andrew Carnegie há quase 20 anos com o objetivo de escrever uma história sobre ele. Durante a entrevista perguntei a que atribuí o seu sucesso. Com um pequeno brilho jovial nos olhos, ele disse: Rapaz, antes de eu responder sua pergunta, definir o termo sucesso. Depois de esperar até perceber que fiquei um pouco embaraçado com a pergunta, ele continuou: Por sucesso, você se refere ao meu dinheiro, não é? Respondi que dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas media o sucesso. Então ele disse: Ah, bem, se você deseja saber como conseguir meu dinheiro, isso se chama. Se é isso que você chama de sucesso, responderei dizendo que temos um mastermind aqui em nosso negócio. Essa mente é composta por mais de uma dezena de homens que constituem minha equipe pessoal de superintendentes, gerentes, computadores, químicos e outros profissionais necessários. Nenhuma pessoa nesse grupo é o mastermind de que falo, mas a soma total das mentes do grupo, coordenadas, organizadas e direcionadas a um fim definido de um espírito de cooperação harmoniosa. É o poder que trouxe meu dinheiro. Não existe duas mentes exatamente iguais, mas cada homem no grupo faz o que é esperado que faça e faz melhor que qualquer outra pessoa no mundo poderia fazer. Naquele instante, a semente deste curso foi semeada em minha mente, mas só criou raiz e germinou depois de um tempo. A entrevista marcou o início dos anos de pesquisa que, enfim, levaram à descoberta do princípio de psicologia descrito na lição 1, como Mastermind. Ouvi tudo que Andrew Carnegie falou, mas foi preciso conhecimento adquirido em muitos anos de contato com o mundo dos negócios para assimilar o que ele disse e compreender claramente o princípio subjacente, que nada mais é que o princípio do esforço organizado que embasa o curso à lei do sucesso. E aqui deixa uma frase aqui. Se você sabe perder uma corrida sem culpar os outros pela derrota, tem perspectiva brilhante de sucesso mais adiante na estrada da vida. E continuando aqui. O grupo de homens de Andrew Carnegie constitui um mastermind, e essa mente era tão bem organizada, tão bem coordenada, tão poderosa, que poderia acumular milhões de dólares em praticamente qualquer atividade de natureza comercial ou industrial. O ramo siderúrgico que estava engajada não passava de acaso quanto à acumulação da riqueza de Andrew Carnegie. A mesma riqueza poderia ter sido acumulada se o mastermind fosse direcionado para o setor de carvão, bancário ou supermercadista, porque por trás da mente havia poder. Aquele tipo de poder que você poderá ter quando houver organizado as faculdades de sua mente e se aliado com outras mentes bem organizadas para a realização de um objetivo principal definido, de vida. Uma cuidadosa verificação junto aos vários ex-sócios de Andrew, realizada após o início deste curso, provou conclusivamente não só a existência da lei chamada Mastermind, mas como essa lei foi a fonte principal do sucesso de Carnegie. Talvez nenhum associado de Andrew o conhecesse melhor que Charles Michael. As palavras a seguir de Michael, de Charles, descreveu fielmente algo sutil da personalidade de Carnegie, que lhe permitiu alçar-se às alturas estupendas. Nunca conheci tamanha imaginação. Nunca conheci um homem com tamanha imaginação, inteligência vivaz e compreensão instintiva. Dava para sentir que ele sondava seus pensamentos e fazia um balanço de tudo que você já tinha feito ou poderia fazer. Parecia captar
a sua próxima palavra antes que você falasse. O jogo mental dele era ofuscante, e o hábito de observação cuidadosa proporcionou um estoque de conhecimento sobre muitos assuntos. Mas a qualidade, mas a qualidade marcante de tão rico patrimônio era o poder de inspirar os outros homens. Ele irradiava confiança. Poderia ter dúvidas sobre alguma coisa e discutir o assunto com Carnegie. Em um segundo faria você ver que estava certo e acreditar absolutamente naquilo. Ou poderia resolver suas dúvidas apontando as fraquezas. Essa qualidade de atrair e estimular os outros provinha da sua própria força. Os resultados de sua liderança foram notáveis. Nunca antes na história da indústria, imagino eu, existiu um homem que, sem entender os detalhes operacionais de seu negócio, sem nenhuma pretensão de conhecimento técnico de siderurgia ou engenharia, foi capaz de construir tamanho empreendimento. A capacidade de Carnegie de inspirar os homens repousava em algo mais profundo que qualquer faculdade de julgamento. Na última frase, Schebel transmitiu um pensamento que corrobora a teoria do Mastermind. Aqui o autor deste curso atribui a principal fonte de poder de Carnegie. Charles também confirmou a declaração de Carnegie que poderia ter o mesmo sucesso que teve no setor siderúrgico, em qualquer outro negócio. É óbvio que seu sucesso deveu-se ao entendimento de sua mente e das mentes de outros homens, e não ao mero conhecimento de siderurgia. Este pensamento é um grande consolo para aqueles que ainda não alcançaram sucesso marcante, pois mostra que o sucesso é apenas uma questão de aplicar leis e princípios à disposição de todos. E não esqueçamos que essas leis estão plenamente descritas nas 16 lições deste curso. Carnegie aprendeu como aplicar a lei do Mastermind. Isto permitiu organizar as faculdades de sua mente e das mentes de outros homens, e coordenar o conjunto por trás de um objetivo principal definido. Todo estrategista, seja nos negócios, na guerra, na indústria ou outros setores, entende o valor do esforço organizado e coordenado. Todo estrategista militar entende o valor de semear divergência nas fileiras das forças adversárias, pois isso rompe o poder de coordenação. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, muito se ouviu falar do efeito da propaganda, e não parece exagero dizer que as forças desorganizadoras da propaganda foram muito mais destrutivas do que todas as armas e explosivos. Um dos momentos mais decisivos da Primeira Guerra Mundial ocorreu quando os exércitos aliados foram colocados sob o comando do Marechal francês Ferdinand Foch. Muitos militares bem informados afirmaram que esse movimento significou a desgraça para os exércitos adversários. Qualquer ponte de ferrovia moderna é um exemplo excelente do valor do esforço organizado, pois demonstra de forma bastante simples e clara como milhares de toneladas de peso podem ser suportadas por uma pequena quantidade de barras e vigas de aço arranjadas de tal modo que o peso se espalha por todo o conjunto. Então aqui é uma explicação muito eficaz, né, sobre como surgiu o Mastermind. O autor trouxe aqui as falas, né, de Andrew, né, que foi o cara da siderúrgico. Foi um empresário muito bem sucedido quando foi questionado, né, pelo autor do livro como que esse sucesso, né, veio, né, como que ele teve essa grande quantidade de dinheiro, como que ele faturou milhões de dólares e tal. E Andrew foi explicando, mano, eu tenho
mastermind dentro da minha empresa, né? Então que você possa entender essa questão. Ela tem vários princípios aqui. Você tem que colocar muito princípio no seu projeto, na sua empresa. E isso vai te ajudar a trazer né, grande sucesso na sua vida. Não só na sua, mas de outros. Né? Esse foi o conteúdo de hoje. Te espero no próximo capítulo aí. Um grande abraço.